Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight towards unknown. I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know. Yes,
Ainda é o tempo da graça. Plena redenção ainda está aí. No nosso lugar, expiou Jesus no Gólgota. Multidões se apressaram em direção ao lar. Encontraram salvação, paz e descanso para suas almas. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes. Filhos no teu reino. Em nenhum lugar há um nome sobre a terra que seja igual ao teu, Senhor. Então o trono da graça foi aspergido com o sangue do sacrifício e dos pecados perdoados. Deus jamais se lembra. O sol do amor do Salvador aparece para bons e maus. O povo da nova aliança foi unido através do seu sangue. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício foi consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes. Filhos no teu reino. Em nenhum lugar há um nome sobre a terra, Senhor, que seja igual ao seu. Se você vem confuso e necessitando de ajuda, para você há salvação. O que o mundo não pode te oferecer, você encontra no Gólgota. Paz para perguntas e dúvidas, cura para toda dor, força para carregar a cruz, amor para o coração vazio. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdote, filhos no teu reino. Em nenhum lugar há um nome que seja, Senhor, igual ao teu. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes. Reis no teu reino, em nenhum lugar há um nome sobre a terra que seja igual ao teu, Senhor. Glória e louvor seja ao Senhor. Uma plena salvação, plena redenção. O Senhor
am Kreuz auf Golgatha Na cruz do Gólgota, vollbracht. Ele consumou para nós. So wie die Schwestern gesungen Assim como as irmãs cantaram, haben. Wir sind dankbar. nós somos gratos Auch für diesen Morgen também por essa manhã. begrüßen alle Brüder Saudamos und Schwestern todos os irmãos e weltweit, irmãs mundialmente die sich online geschaltet que haben, se conectaram via internet heute Abend, para heute Morgen hoje pela manhã Gottes Wort zu hören. ouvirem a palavra de Deus. Wir sind dankbar für Nós somos gestern gratos Abend, por ontem à noite, für den Segen, pela für bênção, sein kostbares Wort. por sua preciosa palavra. Ich möchte auch alle Eu Brüder também und desejo Schwestern begrüßen, saudar todos os irmãos e irmãs hier aus Krefeld aqui und de Krefeld Umgebung, die e sich da região online geschaltet que se haben, ligaram via internet mit uns zusammen para Gottes con- Wort zu conosco juntamente ouvirem a palavra de Deus. hören. Lieber wäre es uns allen, Não seria mais agradável se nossos irmãos e irmãs pudessem ocupar os assentos aqui no salão? es ist für Bruder Frank auch É, nicht para o irmão einfach, Frank também não é simples vor leeren estar aqui Sitzrängen zu reden. falar diante de cadeiras vazias, Aber wir hoffen, mas nós esperamos dass es bald anders que em wird. breve se torne Wir diferente. wissen nicht wann. Nós não sabemos quando, talvez no próximo mês. Der Herr weiß es. O Senhor o sabe. Wir sind noch beeindruckt Nós von estamos das, ainda was impressionados wir por gehört aquilo haben que ouvimos gestern Abend. ontem à noite. Wir haben von Josua gehört, Ouvimos de Josué wie er durch den Heiligen como ele, Geist através do geleitet Espírito Santo, und foi Auftrag direcionado, Gottes aufblickte zum Himmel comissionado por Deus, olhou para o und céu sprach, e Sonne disse: stehe still. Sol, fique parado, lua, fique parada. Und es geschah so. E aconteceu assim. Lob und Dank. Glória e louvor. Wir sind Gott dankbar. Nós somos gratos a Er Deus. brauchte Ele Tageslicht, Precisava de luz do die dia Feinde Israels para zu besiegen. vencer os inimigos de Wir Israel. sind dankbar Nós somos für das gratos Werk, das der Herr pela in obra que o diesen Senhor Tagen nesses dias faz, und er wird es e Ele vollenden, terminará, concluirá a sua obra. Nós somos gratos por tudo, dass wir den Tag und que seine pudemos Botschaft reconhecer o erkannt dia haben, e a sua mensagem, dass wir erkannt que haben, pudemos dass der Herr reconhecer einen que o Senhor Propheten gemäß der enviou profeta de Verheißung acordo com a profecia, com a Wir promessa. haben die Botschaft gehört Nós ouvimos a mensagem, nós a recebemos und wir sind dankbar. e nós somos gratos. Gottes A mensagem é a palavra revelada de Deus. Wir sind dankbar, Nós somos dass gratos unsere Augen geöffnet que os hat, nossos zu olhos foram erkennen, abertos para dass reconhecermos der Herr jetzt o que o Senhor está fazendo agora. möge er uns allen, Que Ele die wir possa, heute todos Morgen nós que Gottes hoje Wort nessa manhã anhören, ouvimos a palavra de Deus, auch an dem Wort também Gottes, tenhamos was parte wir gleich hören na werden. palavra de Deus que em breve ouviremos. Ehe Bruder Schmidt Antes mit do uns irmão betet, Schmidt lese vir ich orar ein conosco, lerei uma palavra ein bekanntes Wort aus uma Römer palavra 8, conhecida de Romanos 8, von Vers 28. a partir do versículo 28. Romanos 8, a partir do versículo Vers 28. 28. Wir wissen aber, E sabemos, Lob und Dank. glória e louvor. Paulo schreibt hier an die Paulo Römer, escreve wir aos Romanos, wissen e aber, sabemos, Lob und Dank. glória e louvor. Auch wir wissen, Também nós sabemos, wie es Johannes in seinem como Brief geschrieben João na sua carta Wir escreveu, wissen, dass der nós Sohn sabemos Gottes que o Filho de gekommen Deus ist veio und hat uns e nos Einsicht deu verliehen, visão dass wir den wahrhaftigen para que erkennen. reconheçamos o verdadeiro, Und wir sind e nós im estamos Wahrhaftigen, no verdadeiro, in seinem Sohn. no seu Wir Filho. wissen aber, Sabemos, schreibt Paulus hier escreve an die Paulo Römer, aqui aos Romanos, dass denen, die que Gott todas lieben, as coisas contribuem alle Dinge juntamente zum para o Guten bem mitwirken, daqueles que amam a nämlich Deus, denen, daqueles welche nach que são seinem chamados Vorsatz, segundo o seu propósito. denn die, Porque welche er os que zuvor dantes ersehen, conheceu, die hat er também auch os im predestinou Voraus dazu bestimmt, para serem dem conformes Bilde seines à sua Sohnes imagem de seu gleichgestaltet Filho, zu werden. Dieser sollte eben a fim de der que ele Erste seja o primogênito unter vielen entre muitos Brüdern irmãos. sein. Und die, E aos welche er que vorausbestimmt predestinou, hat,
die hat A er estes auch também berufen. chamou, Und die er e aos berufen que hat, chamou, die hat er a auch estes gerechtfertigt. também justificou, Und die er e aos que gerechtfertigt hat, justificou, denen a hat estes er auch também die Herrlichkeit glorificou. verliehen. Weiter heißt es, Adiante está: was folgt nun que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Não são palavras essas claras da Escritura? Temos que interpretá-las ou explicá-las? Não. O Espírito Santo nos torna a palavra de Deus viva, nos guia dentro dela. Nós somos gratos por isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é isto maravilhoso? Nós somos gratos que Ele pensa a nós, você e eu. Ele não nos determinou desde a fundação do mundo para crermos em Sua palavra, ouvirmos, recebê-la revelada e agir de acordo com a Sua ajuda, de acordo com ela. Minha oração é nesta manhã que o Senhor possa, a todos os irmãos e irmãs que estão vindo e tendo parte nessa reunião, que possa abençoá-los, dar-lhes aquilo que cada um necessita. O Senhor nos abençoe. Por favor, irmão Schmidt. Himmlischer Vater, Pai Celestial, wir sind hier, nós estamos aqui alle, die anwesend e sind, todos que estão presentes mundialmente, mithören. que estão ouvindo, Und wie wir gehört haben, was e como nós ouvimos, o que pode nos separar Liebe. do amor? Hier steht ja geschrieben, Está weder escrito Höhe aqui, seja altura ou profundidade, sonst ou alguma irgendetwas coisa anderes Geschaffenes criada, imstande sein pode wird, estar uns na von condição der de Liebe nos Gottes, separar do amor de Deus, die da ist, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. himmlischer Vater, Pai Celestial, nós te agradecemos por isso, dass du uns que tu Gnade geschenkt hast, nos concedesse graça, também a mim concedesse zu graça, erkennen, para Zeit reconhecer und tempo Stunde e a und hora Botschaft, e a mensagem die deinem Kommen vorausgeht, o Herr, que in vai dieser adiante Zeit da tua wir vinda no nosso tempo. erleben es und Nós sehen es. vivenciamos isso e vemos isso, Wir Senhor. danken dir, dass du Nós uns te dein agradecemos Wort que gegeben tu hast, nos concedesse a tua nicht palavra, irgendetwas, não keine alguma Deutung, coisa, nenhuma interpretação, ó Senhor, kein Auslegen oder nenhuma sonst explicação etwas, ou outra coisa,
hast uns Gnade geschenkt. mas Tu nos concedesse graça mundialmente Allen Brüdern und a todos os Schwestern, irmãos e die dein irmãs Wort que aufnehmen, aceitam a Tua palavra aufgenommen haben e und glauben receberam und e wollen. creem nela, ó Deus. Schenke uns alle. Conceda-nos a Ich todos, wiederhole, eu schenke repito, uns conceda-nos a todos, ó allen, ein Deus, Verlangen, anseio, desejo, ein Streben, o Herr, buscar, Senhor, dass du verherrlicht wirst para in que der Tu Mitte possas deines Volkes. ser glorificado no meio do Teu povo. Eu Te agradeço. Bitte sei uns Por favor, heute gnädig, tenha misericórdia de nós hoje, como já foi mencionado, Senhor, mundialmente a todos, Herr, und schenk uns Gnade, e dass conceda-nos wir graça das, para que nós, was in unserer Zeit uns gebracht wird, aquilo das que ist foi nos trazido nesse dein tempo, heiliges. esta é a Tua santa, eterna palavra de Deus. Danken dir dafür. Nós te agradecemos por isso e pedimos, Segne abençoe também Lippen, da du durch os lábios Reden através wirst, dos und quais uns falarás, schenke Gnade, e a offene nós conceda graça Ohren, e ouvidos abertos, corações abertos, ein offenes Herz zu haben, um coração aberto, aber nicht nur ein Wissen, mas não Herr, somente sondern uma ein Glauben zur uma Ehre ciência, deines Namens. uma sabedoria, mas Amen. uma fé para a glória do Teu nome. Amém. Dem Herrn, unserem Ao Gott, Senhor, ao nosso sei Deus, von Herzen Dank dargebracht. seja trazida a gratidão. Man könnte sagen, Poderia-se dizer, wir haben bereits nós eine já Predigt ouvimos gehört. uma pregação. Welch eine Gnade, Que graça das Wort aufzunehmen de aceitar a palavra und zu glauben e crer und Anteil e ter an dem zu parte haben, naquilo was Gott uns que bereitet Deus hat. nos preparou. Irdisch gesehen, Olhando gehen terrenamente, wir durch eine nós passamos Prüfungszeit por um tempo de provação als Gemeinde, como congregação, mas também todo mundo. auch Politiker, Também políticos confirmam dass es que einen solchen tal weltweiten Zustand estado noch mundial nie jamais gegeben hat. houve antes. Es gab Seuchen, Houve pestes de diversas formas, es gab diversos tipos. Malaria, Houve es gab malária, dies und jenes, houve isto e aquilo, hier und aqui da. e lá. Aber was jetzt geschieht, Mas o que acontece agora é simplesmente fora de controle, und sogar e até Politiker políticos sprechen falam von der Apokalypse. do Apocalipse. Damit meinen sie Com isso eles pensam Offenbarung a revelação und das, was e darin aquilo, geschrieben o que está escrito lá. Und wir alle E nós haben ja todos auch begriffen, também compreendemos was unser Herr o que o nosso Senhor gesagt hat, disse dass es que geschehen wird. aconteceria, Und wir werden e nós den einen Teil der Endzeit miterleben, vivenciaremos uma parte do tempo do fim, was Kriege, o que Erdbeben se refere a guerras, terremotos, fomes und die Erderwärmung, e o aquecimento global, a mudança climática. das erleben wir jetzt Isso nós vivenciamos todos mal juntos sehen, e vamos wie ver lange noch. quanto tempo Aber ainda, das, was mas nach der o que Entrückung acontecer após o arrebatamento, werden isto die Ungläubigen os incrédulos erleben, vivenciarão wenn sie quando zu den Hügeln clamarem aos montes e montanhas, bedeckt uns encobrindo-nos vor dem Zorn diante da ira der auf daquele dem Thron que está sitzt. sentado sobre o trono. Nach der Entrückung Após o arrebatamento, vem Zeit, o tempo, die ersten 3,5 os Jahre primeiros 3 anos e für meio die beiden para os dois profetas, und dann e então die große vem Drangsal, a grande tribulação Trübsalzeit, e o tempo de aflição wo die grande, 7 Posaunengerichte quando os 7 juízos das trombetas und die 7 Zornschalen e as 7 taças da ira ausgegossen serão werden. derramadas. Es wird einen Abschluss geben Haverá uma conclusão aqui sobre a terra, mit und in der Welt. com o mundo e dentro do mundo, mas para nós trata-se principalmente Dass wir que nós unsere
Vollendung vivenciemos auf den a nossa glorreichen Tag nosso aperfeiçoamento para o glorioso dia Jesu Christi, de Jesus Cristo, unseres Herrn, nosso Senhor. erleben. Und ehe wir E in antes die Wortbetrachtung entrarmos na contemplação da palavra, möchte ich doch sagen, eu gostaria de dizer so viele Anrufe, tantos telefonemas heute como eu hoje, já bem cedo, und insgesamt e também no total bekommen haben, recebi, waren wohl já noch nie. jamais houveram Von antes, de überall todos os lugares, haben sich Brüder irmãos gemeldet. se chamaram, se denominaram, e um irmão, ele Kananga, de Cananga, disse: Bruder Frank, irmão wir Frank, sind dankbar, somos gratos dass Gott seinen que Propheten Deus gesandt enviou o seu und profeta, noch dankbarer, e somos mais dass gratos du die que Botschaft você carregou, konntest, pôde carregar a mensagem adiante, zu hören que nós a recebemos para ouvir und glauben dürfen. e podemos crer nela. Simplesmente maravilhoso Wie Gott die como Herzen Deus lenkt, direciona os corações. Eu poderia mencionar todos os nomes daqueles que telefonaram. der möge sie O Senhor segnen, possa abençoá-los alle, e também die mit uns todos und que mit ihm conosco estão ligados e ligados com o Senhor, in allen Völkern em todos os povos, línguas und e Nationen. nações. Alles das, was Gott Tudo aquilo für o diesen que Deus Abschnitt bestimmt hat, determinou para esse was período, der Gemeinde o que Ele bestimmt hat, determinou para a igreja acontece, o que Ele determinou para Israel acontece, o que Ele determinou para os povos acontece, tudo acontece diante dos nossos olhos, e o nosso Senhor disse claramente: quando virdes que isto tudo acontece, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que a vossa redenção, a redenção física está próxima. E nós somos de coração gratos ao Senhor. Somente gostaria de mencionar o irmão Tati, cujo coração estava ardendo mais ainda, fortemente. Ele pôde junto comigo viajar mais de 30 países e viu e ouviu o que o Senhor faz sobre a terra. Deus possa abençoá-lo de uma forma muito especial. E como foi dito, todos os nossos irmãos, mesmo se não os mencionamos pelo nome, eu poderia voltar ao princípio, poderia relatar aquilo que Deus fez após a partida do irmão Branham no nosso país, e então na Suíça, então na Áustria, e então no mundo inteiro, e especialmente, primeiramente, na Europa Oriental, o que ele fez, e então em toda a terra. Eu poderia ir de país a país, de cidade a cidade, ir. E eu me lembro muito bem em todos os irmãos que Deus, desde o princípio, pôde abençoar. Eu digo simplesmente, amados irmãos, na Suíça, Deus vos abençoe especialmente, e amados irmãos, na Áustria, Deus os abençoe também de forma especial. Eu posso dizer aqui uma vez, os verdadeiros crentes desses 3 países carregam a obra mundial de Deus desde o princípio. E se vocês soubessem também todas as estações, as 118 estações que nós temos apoiando, que estamos apoiando mundialmente e cuidando
para que existam e possam passar adiante o que Deus nos confiou. Os custos são carregados pelos crentes dos 3 países que falam a língua alemã, e que Deus possa conceder a sua bênção de forma rica pela graça. Nós somos, de fato, gratos ao Senhor de termos parte direta naquilo que o Senhor determinou para esse período, mas cada vez, quando nesse lugar utilizamos o termo, ou mencionamos o termo profeta, então, o que então as pessoas pensam? Vocês todos sabem, os mormons, eles têm o seu profeta, os adventistas têm o seu profeta, ou profetiza, uns têm Ellen White, outros têm Mr. Russell, profeta ou profetiza, e eu peço que todos da fé islâmica que não levam isso a mal, mas também no Islã o profeta é o mais importante, e somente porque uma lenda diz que o profeta Maomé, em um cavalo branco, ele foi levado para o céu, para o paraíso, e que a sua última estação, da qual ele foi levado nesse cavalo branco para o paraíso, ou foi, como creem, que isso foi do monte do templo. E desta lenda, que o seu profeta do monte do templo em Jerusalém foi levado para o paraíso no cavalo branco, eles colocam o direito sobre o monte do templo, e isto até o dia de hoje. Mas quem na Santa Escritura, na certidão divina, quem ler, saberá precisamente o que com Jerusalém, a partir de Deus, foi determinado, e o que no futuro acontecerá. Deus, o Senhor, Ele fez o anúncio, a palavra do Senhor virá, sairá de Jerusalém, e o ensinamento do Monte Sião, o derramamento do Espírito Santo, a fundação da Igreja Neotestamentária foi em Jerusalém, e em Jerusalém o Senhor fará a conclusão. E como em Mateus 25, a partir do versículo 31, está escrito que o Senhor se sentará no trono da sua glória, e todos os povos Ele julgará e os separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Nós poderíamos ainda entrar em tantas passagens bíblicas até Zacarias 14, quando Deus o Senhor descer e com os pés estiver sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem um significado especial. De acordo com Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, o Senhor, Ele se sentou no Monte das Oliveiras em direção ao templo, e o que aconteceu?
Lá ele, zu seinen 4 Jüngern aos seus 4 discípulos, de forma especial, ele falou sobre aquilo, o que aconteceria quando Marcos foi direcionado para relatar assim, que ele justamente lá no Monte das Oliveiras se sentou, onde a vista estava direcionada ao templo e ao monte do templo, através de todo o vale, passando por baixo, pelo jardim do Getsemane, até lá onde o monte do templo estava, ou está. E então o Senhor teve que dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, se você neste teu tempo tivesse reconhecido o que te serve para a tua paz. Nós todos sabemos o que João 19 está escrito. Nosso Senhor, ele entrou em Jerusalém e os discípulos estavam em júbilo e glorificaram a Deus. Glória seja a Deus nas alturas. E o Rei das honras entrou. Ramos foram partidos das árvores e o caminho foi decorado. E eles estavam em júbilo em direção ao Senhor. Isto foram os discípulos que reconheceram o que no seu tempo aconteceu, quem havia vindo a eles, quem estava no seu meio. E então vieram os sumos sacerdotes, os escribas, e disseram ao Senhor: ordene aos teus discípulos que eles se calem. E a sua resposta foi: se estes se calarem, então as pedras gritarão. Bem-aventurados aqueles que no seu tempo reconheceram o que Deus, de acordo com a sua palavra, o que Ele fez. Isso vale naturalmente para o nosso tempo, de forma especial. Amados irmãos e irmãs, se nós mencionamos o irmão Branham como profeta, então, de fato, somente porque Deus, o Senhor, na sua palavra, disse: veja, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós não falamos de um fundador de igrejas, de alguém que inventou alguma doutrina, mas de um homem que estava comissionado por Deus para agora, na última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, o evangelho original que trouxesse novamente a luz do candeeiro, de volta ao princípio, de volta à palavra, de volta à doutrina dos apóstolos. E como Paulo, já naquela época, com toda a seriedade, teve que dizer em Gálatas 1, versículo 8, quem pregar um outro evangelho do que aquele que nós vos pregamos, ele está sobre maldição. Pode-se falar de bênção, pregar sobre isso, e mesmo assim, se nós olharmos dentro da Santa Palavra, este é o espelho no qual nós nos vemos e podemos nos reconhecer. E por isso, amados irmãos e irmãs, cada direção de fé tem o direito de existir, de ser, de crer o que firmaram nos seus estatutos de fé,
Aber die Gemeinde des Mas a igreja lebendigen do Gottes, Deus vivo, wie wir es eben gehört haben, como ouvimos há pouco, quem quer levantar acusação contra os eleitos de Deus, die Auserwählten Gottes, stellen os eleitos de Deus colocam-se o direito de crer, wie die Schrift como gesagt hat. disse a Escritura, de fato, Und wir sind e der nós Überzeugung, estamos convictos dass wir que 100% 100% zurückgekehrt sind, voltamos 100% à palavra, wie Paulus e assim como die Paulo, Epheser in Kapitel 2 em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, schreiben konnte, ele pôde escrever: aufgebaut edificados im Grund sob o fundamento dos apóstolos e profetas. die Propheten Os profetas haben angekündigt, was anunciaram geschehen o würde, que und aconteceria, die Apostel e os apóstolos haben bestätigt, confirmaram dass es que geschehen ist. aconteceu. Und Brüder und Schwestern, Irmãos e irmãs, wenn wir auch darüber se nachdenken, pensarmos também sobre isso, dass der Herr que o Senhor, Sorge Ele dafür getragen se hat, preocupou dass über und von der que Wiederkunft do retorno e sobre o retorno de Jesus in Cristo, 19 em Bibelstellen 19 passagens bíblicas, nachgelesen werden pode ser lido. In 19 Em 19 Bibelstellen passagens bíblicas steht in der deutschen Übersetzung está na tradução alemã das Wort a palavra Wiederkunft retorno Jesu. de Jesus Cristo. In den meisten Na maioria das traduções steht es vom Kommen está da vinda de Cristo. und wir sind Gott E nós dem somos Herrn dankbar. gratos a Deus o Senhor. Es gibt nur eine Há Wiederkunft, somente um aber retorno, viele mas kommen. muitas vindas. Und die Wiederkunft E o des retorno do Herrn ist Senhor doch in Johannes 14 está em João 14. Foi anunciado em João 14. Ich gehe hin, Eu irei euch die Städte vos preparar a morada und komme e wieder, retornarei, komme e retornarei um euch para zu mir zu buscar-vos nehmen, damit comigo, ihr para da que seid, estejais wo aonde auch ich. eu também estou. Und die Erfüllung E o wird cumprimento bei der Wiederkunft será des no Herrn retorno geschehen. do Senhor. Wenn die Toten Quando in os Christus mortos em Cristo zuerst primeiro auferstehen ressuscitarão, und die Lebenden e os in vivos Christus em Cristo verwandelt serão werden transformados und gemeinsam e juntos dem Herrn entgegengerückt serão werden. elevados em direção ao Senhor nos ares. Dankbar können Quão wir sein, gratos podemos ser dann para bei dem então Herrn zu sein. estarem com o Am Senhor Hochzeitsmahl des nas Lammes bodas teil zu de nehmen. casamento, terem parte nisso. Brüder und Schwestern, Irmãos e irmãs, wir werden einige nós Bibelstellen lesen, leremos algumas passagens bíblicas zu zeigen, para nos dass mostrar der Herr que o Senhor, die Fragen, die gestellt wurden, em relação às perguntas que foram feitas, hat. que Ele já respondeu. Todos sabemos, Waren 3 Fragen. foram 3 Wann perguntas: wird dies alles quando geschehen? tudo isto acontecerá Und welches ist e das Zeichen qual é o sinal deiner Wiederkunft do teu retorno und e, das Zeichen o sinal des Endes do der fim Welt. do mundo. Und sagen wir auch das, E vamos falar isto ainda, selbst mesmo Politiker políticos sprechen falam von der Endzeit do tempo do fim in dieser Zeit. nesse tempo. Warum? Por quê? Die ganze Welt Todo muss mundo erkennen, tem que dass reconhecer es so nicht que assim weitergeht. não pode mais seguir Und adiante, sagen wir es e vamos allen falar Leuten, a todas as dass pessoas Gott que einen Deus Heilsplan tem hat. um plano de Und so salvação, gewiss e er tão certo die quanto Welt in 6.000 Ele, em Jahren, 6.000 anos, in eu 6 creio, Tagen em 6 dias, geschaffen hat, Ele criou, und am 7. e Tage no 7º dia ruhte, Ele descansou. so gewiss Tão sind certamente doch 6.000 também Jahre 6.000 anos seit Adam desde Adão vergangen, se passaram, und die Wiederkunft des Herrn e o retorno do steht nahe Senhor bevor, está próximo, und dann e então das 1000-jährige Reich, das virá 7. o milênio, Jahrtausend, o 7º und danach
milênio e então virá a eternidade novamente. Então o tempo acabará e todos que receberam a vida eterna, então com o Senhor eternamente viverão. Nós então estamos muito sobriamente, isso tem que ser dito muito sobriamente. Chegamos no fim do tempo do fim. E mesmo em Mateus 24, 14, quando o Senhor falou do tempo do fim, ele disse: o evangelho do reino tem que ser pregado a todos os povos por testemunho. E então, até Apocalipse 14, versículo 6, um anjo voa pelo céu para anunciar a todos os povos e línguas o eternamente válido evangelho. Deus, na sua palavra, Ele deu as promessas e aquilo que aconteceria, Ele já disse. E nós somos de coração gratos a Deus que a palavra não falsificada, eternamente válida, o evangelho eterno foi pregado por testemunho a todos os povos. Dos 193 estados e países que existem sobre a terra, nós apoiamos 174 diretamente. E os últimos 19 são apoiados, que nós, por aqueles que pela graça, nós apoiamos. E adiante, pela graça, podemos apoiar. Nós podemos repetidamente exclamar: hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Também o que se refere ao tempo do fim e o povo de Israel, nós vemos o que o Senhor disse: quando vides que a figueira se tornou suculenta, tudo já foi predito no Antigo Testamento. Ele determinou Israel como a figueira, ele definiu que ele encontrou no deserto. Nós somos de coração gratos que podemos ver o cumprimento das profecias bíblicas e repetidamente podemos enfatizar e ressaltar o que o nosso Senhor disse: quando virdes que tudo isso acontece, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E ainda a consideração aqui para isso, que agora todos os povos, pela transmissão nas línguas principais, podem ouvir. Nossos irmãos traduzem diretamente em 17 diferentes línguas principais e então é traduzido adiante em línguas regionais e tribais, para que de fato todo mundo possa saber o que Deus determinou para esse período. E vamos falar também isso mais uma vez. Se utilizamos o termo profeta, então tem que ser dito o que em Amós 3, versículo 7 está escrito: Deus não faz nada sobre a terra, a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Não alguém que então, em algum momento, se coloque como profeta ou profetiza,
Mas Deus não faz nada sobre a terra, a não ser que Ele tenha revelado os seus mistérios, ou seja, aquilo o que Ele prometeu a fazer, que Ele anteriormente tenha revelado aos seus servos, os profetas. E por isso, a promessa, veja, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, estamos no dia da salvação e ele está chegando ao fim, tão certo quanto começou. Paulo, em 2 Coríntios, ele escreveu: este é o dia da salvação, o tempo agradável. Vamos ler do Evangelho de Mateus, mais uma vez, as palavras muito conhecidas. Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Diga-nos, quando sucederão essas coisas? E qual é o sinal da tua vinda, do teu retorno e do fim do mundo, ou conclusão do tempo do mundo? Diga-nos. O mesmo também nós expressamos, não o que pessoas dizem: ó Senhor, diga-nos, fale tu conosco. Nós estamos preparados, prontos para ouvir somente aquilo o que tu tens a nos dizer. E assim, tão verdadeiro quanto está escrito 7 vezes em Apocalipse 2 e 3, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Vamos ir diretamente adiante a Mateus 24, versículo 37. Aqui, o estado geral no nosso tempo é descrito. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem ou do Senhor. Assim como no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé, assim será no tempo quando o Filho do Homem retornará. Então, nos versículos, talvez vamos diretamente a 1 Tessalonicenses, versículo 3, versículo 13, 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, para confirmar os vossos, para fortalecer os vossos corações, de maneira que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Em santidade, quando no retorno de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, quando vier,
Nós todos sabemos, e assim está em 1 Tessalonicenses 4, que o Senhor, Ele trará os adormecidos consigo quando Ele retornar. Mas aqui o alerta que nós sejamos irrepreensíveis e prontos quando o Senhor retornar, para então com Ele sermos levados para cima. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 15 e 16 estão especialmente direcionados a muitos irmãos, para que finalmente deixem a santa palavra de Deus somente valer. Não falem daquilo que o profeta ainda retornará e que terá uma missão na tenda para dar aperfeiçoamento, para fazer. Não. Assim como ontem nós lemos, o Senhor, Ele mesmo, Ele se elevará, o Senhor, Ele mesmo, Ele completará a sua obra de redenção. Por favor, irmãos, parem de ensinar algo que não está em concordância com a santa palavra de Deus. Deus enviou um profeta para dar um fim a todas as interpretações, e a palavra que fosse colocada à luz do candeeiro, e nisso permanece até que o Senhor retorne. Quem permanece em interpretações, ele ficará para trás. Deixe-me também dizer isso claramente, mas muito seriamente. Deus não arrebatará falsos mestres ou falsas doutrinas. Isso é impossível. Deus é verdadeiro, e como nós ouvimos, para que nós reconheçamos o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. E quem está nele está na sua santa palavra e é atravessado pela verdade divina. Aqui está 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, não uma opinião, mas pela palavra do Senhor. Então, assim diz o Senhor, nós que vivemos, que até a chegada do Senhor restarmos, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, o Senhor Ele mesmo, não um profeta, não uma revelação, mas porque o Senhor mesmo, que ressuscitou, que subiu ao céu, fisicamente Ele ressuscitou, fisicamente Ele subiu ao céu, Ele também fisicamente retornará, e nós vivenciaremos a transformação de nossos corpos no retorno do Senhor, assim como nosso Senhor em um corpo mortal foi levado no túmulo, mas em um corpo imortal Ele ressuscitou. Assim, nós temos a garantia que nossos corpos mortais serão transformados e nós seremos iguais a Ele. Então, respeito diante de Deus, respeito diante da palavra de Deus. E então, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu
com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essas três coisas acontecem diretamente no retorno do Senhor. Aqui não se trata mais de uma mensagem para vivos, mas o chamado de despertar é direcionado aos que dormiram em Cristo. Nós temos que respeitar a santa palavra de Deus para que possa, no contexto geral, possa pela graça nos ser revelada. Assim como está escrito aqui, quando o seu chamado de despertar vir, quando a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar, descerá ele do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, nós que vivemos e restamos, seremos transformados. Pode ser dito ainda mais claramente, a santa palavra de Deus é clara e precisa para todos que pelo Espírito de Deus são direcionados, que inspirou a palavra. Nós temos que ter o mesmo Espírito Santo, a mesma inspiração e revelação os homens de Deus tinham, que escreveram a palavra de Deus, e então nenhuma interpretação terá mais lugar, mas somente preciosa palavra, santa palavra de Deus. E a passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, aqui versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo na palavra de Deus. Espírito, alma e corpo. Nós cremos, como diz a Escritura, e ouvimos a última mensagem e saímos de tudo, porque este é o último chamado. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Até Apocalipse 18, nós lemos tal texto, irmãos e irmãs, que Deus nos concedeu a graça de ouvir a última mensagem, crer nela e segui-la de fato, de todas as doutrinas, de todas as tradições que em todos os círculos cristãos, igrejas e congregações existem. Temos saído para fora disso, termos sido santificados na palavra da verdade, lavados no sangue do Cordeiro, com noiva clara como cristal, nós encontraremos o nosso noivo e teremos a ceia junto com ele. Por isso está escrito: bem-aventurados e santos são os que tomarem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Ó, que plano de salvação de Deus! Deus, o Senhor, Ele
se preocupou dass am Ende que no fim der Gnadenzeit do tempo da graça, alle biblischen graça, todas as verdades bíblicas, und dazu gehören auch e também disso fazem parte Erlebnisse as vivências von bíblicas den Gläubigen gemacht werden. que têm que ser feitas pelos crentes, porque nosso Senhor disse: Wer an quem mich glaubt, crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão Ströme lebendiger águas Wassers vivas. fließen. Brüder und Schwestern, in Irmãos e der irmãs, Wiedererstattung na restauração muss es und tem wird que es e geschehen. acontecerá, Das hat porque unser isto Herr gesagt. nosso Senhor disse: Wer an mich glaubt, quem crê em wie die mim, Schrift como sagt, diz a Escritura, der wird gerettet, ele será der salvo, wird erneuert, ele será der wird renovado, wiedergeboren, ele será nascido de der novo, wird mit Heiligem ele será Geist preenchido com o erfüllt. Espírito Denn Santo, so steht's geschrieben, pois assim está escrito. da sprach Isto unser Herr falou nosso von dem Senhor Geist, do der Espírito über uns que kommen sollte. deveria Und vir sobre Johannes nós. der E Täufer João Batista, hat's doch ele auch betont, também ich enfatizou: taufe euch eu vos mit batizo Wasser com água zur Buße, para der nach mir arrependimento. kommt, Aquele que vem wird após euch mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Por favor, Geliebte amados irmãos e irmãs, weltweit, mundialmente, nehmt diesen Vers, tomem esse versículo junto com vocês para casa, bewegt ihn. movam-o. Wer an Quem mich glaubt, crê em mim, wie die Schrift como sagt, diz a von Escritura, des Leibes do seu corpo werden jorrarão Ströme águas lebendigen Wassers vivas. fließen. Und das sagte er E isto ele von dem disse Geist, do der Espírito über uns kommen que würde. viria sobre Und nós. ihr wisst, E vocês zu sabem, Pfingsten em durch Pentecostes, die Geistesaussendung pelo derramamento do ist der Espírito, Geist gekommen. o Espírito Und veio Ströme e correntes lebendigen Wassers, de águas vivas, Ströme des Segens correntes das flossen bênçãos durch jorraram Ausgießen através des do Heiligen derramamento Geistes. do Espírito Santo. Über wen? Sobre quem? Über die, im Sobre Namen aqueles des Herrn, que, im Gebet no versammelt nome do Senhor, waren, estavam die reunidos der em oração, Botschaft que Johannes des deram Täufers fé à Glauben mensagem de João geschenkt Batista, hatten, in der Erwartung na expectativa mit Heiligem Geist de serem und mit Feuer preenchidos com o Espírito getauft Santo, zu werden. batizados com o Espírito Santo e com fogo. Da mesma forma, In unserer é Zeit. no nosso Wir tempo. haben der Botschaft Nós Glauben geschenkt. demos fé à Durch den mensagem Spätregen e pelas chuvas und tardias das letzte Geistes e o último atuar do Espírito, Ströme, correntes de águas vivas jorrarão como jamais antes, e a presença do Todo-Poderoso Deus se tornará revelada, assim como ontem nós contemplamos. O Senhor se Ele levará e Ele consumará a sua obra. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor agora e em toda a eternidade. Amém. Que todos, em todos os lugares, se levantem e nós, juntos, agradeceremos ao Senhor. Amado Senhor, fiel Deus, quão preciosa é tua santa palavra. E nós tomamos cada palavra, aceitamos na fé. Conceda-nos a fé, a obediência, a plena dedicação pela graça, para que a tua vontade aconteça, o teu reino venha, que a tua vontade aconteça assim no céu como na terra, através da congregação. E a tua vontade é o chamado, a preparação, o chamado para fora, a preparação e a consumação, aperfeiçoamento da tua igreja noiva. Amado Senhor, tu concedeste graça. Tu enviastes um profeta, como tu prometestes. E nós reconhecemos o dia da tua visitação de graça. Nós te agradecemos de coração por isso. Que a tua santa palavra colocasses novamente a luz do candeeiro.
Amado Senhor, jedes Thema sobre cada tema, nós poderíamos horas falar adiante. rede du Fales zu allen tu a todos in Kürze que em breve, hoje, ouviram a tua palavra und schenk uns allen e conceda-nos a todos und den Gehorsam a fé e a obediência, Gnade. e pela graça Werden wir nós die Vollendung vivenciaremos o aperfeiçoamento tão certo quanto tu prometestes tun wirst. e o farás. Danken dir, Nós te agradecemos, amado Senhor, dass du in allen Völkern que em todos os povos e línguas dein Volk hast, deine tens o teu povo, erkaufte a multidão comprada pelo teu sangue. Schar. Danken dir, Nós te agradecemos Zubereitung, pela preparação e nós te agradecemos já agora die Vollendung, pela die wir consumação que pela graça nós vivenciaremos juntamente. Mais uma vez, nós gloriamos o poder deines Blutes, do teu sangue, des Blutes do sangue des neuen Bundes. da nova aliança. Wir danken dir, Nós te agradecemos Kraft pelo poder deines Wortes, da tua palavra dass du uns que tu geoffenbart hast, nos revelaste, e nós te agradecemos für den Heiligen Geist. pelo Espírito Santo, Danke dir, e nós te agradecemos já agora dass du den Spätregen que tu enviarás Gnaden as chuvas tardias pela graça und dass Ströme e que correntes de águas vivas jorrarão, dass deine que heilige Gegenwart a tua santa presença se tornará revelada para a glória e louvor do teu santo nome. geliebte Herr, Amado Senhor, deine bluterkaufte Schar, a multidão comprada pelo teu sangue seja abençoada com a bênção do Todo-Poderoso Deus in allen Völkern, em todos os povos, línguas, ja weltweit, sim, mundialmente, a ti, alleinigen Gott, ao único Deus, ao verdadeiro Deus. wir danken Nós falamos obrigado diesen Tag também por esse dia dein teures, e por tua santa e preciosa palavra. Jesu heiligem No santo nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Em breve virá esse dia onde não haverá mais sofrimento do coração, não haverá mais tribulação e aflição, não mais lágrimas, medo e morte. Paz reinará naquela terra, na santa dourada praia. Qual dia, glorioso dia será este? Que dia será este, quando Jesus uma vez me levará para o lar? Então meu Salvador poderei ver que pela graça me escolheu e Ele me toma na minha mão, guia à terra prometida. Que dia, glorioso dia este será. Lá não há mais preocupações, paz e alegria preenchem o lugar. Sequer enfermidade ou sofrimento, somente um júbilo todo o tempo, e para sempre estarei lá, unido com o Salvador. Que dia, glorioso dia será este? Que dia será este? Quando uma vez Jesus me levará para o lar. Meu Salvador, então poderei ver que pela graça me escolheu. E Ele me toma na mão, guia-me à terra prometida. Que dia, glorioso dia
será este. Nosso Salvador virá em breve. A trombeta ecoará em alto tom. Ó meu amigo, você já está preparado? Você pensa na eternidade? As tuas vestes estão lavadas puras? Então, o teu regozijo estará lá em cima. Que dia, glorioso dia será este? Que dia será este? Quando uma vez Jesus me levar para o lar, então poderei ver meu Salvador, que pela graça me escolheu, e Ele me toma na mão, guia-me à terra prometida. Que dia, glorioso dia será este? Que dia será este, quando Jesus, uma vez, me levará para o lar. Que dia será este, quando uma vez Jesus me levar para o lar? Então verei meu Salvador, que pela graça me escolheu, e Ele me toma na sua mão, me guia à terra prometida. Que dia, glorioso dia será este.